Bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal Globo News. Eu sou o apresentador Jonas Carneiro e hoje, nas nossas matérias, iremos tratar como que o novo governo está lidando com as relações exteriores. O Brasil à frente dos blocos econômicos, como que a União Africana está se expandindo cada vez mais e também sobre a União Europeia e Mercosul. Qual a relação que esses dois blocos têm e como eles podem ser benéficos para o Brasil. Nos dias atuais se vê muito falar sobre os blocos econômicos, uma união entre países com finalidade de um ajudar o outro e assim crescerem economicamente juntos. Bem, aqui na América do Sul temos um bem famoso, o Mercosul. Mas será que esse é tão importante assim? Bem, isso vamos ver agora com a nossa comentarista Maria Ivana. Oi, Jonas. Então, quando falamos sobre blocos econômicos, é sim muito importante falarmos sobre o Mercosul. O Mercosul foi criado no ano de 1991 como uma zona de livre comércio, a partir da assinatura do Tratado de Assunção, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Porém, no ano de 1995, passou a prevalecer uma união aduaneira, o que se transformou em uma instalação de tarifa externa comum, que nós hoje conhecemos como TEC. Ou seja, países de fora do bloco pagam as mesmas tarifas, fortalecendo assim o poder de negociação em blocos. No ano de 2012, a Venezuela foi aceita no Mercosul, mas devido à ruptura da ordem democrática em virtude da crise econômica e política vivenciada pela Venezuela, ela foi suspensa no ano de 2017. No ano de 2015, a Bolívia manifestou interesse em entrar no bloco formalmente, mas ainda falta a efetivação pelos congressos dos países do Mercosul. Vale ressaltar também que, apesar da Venezuela ter sido suspensa, ela não foi expulsa, então ela ainda faz parte do bloco econômico do Mercosul. Muito obrigado pela fala esclarecedora, Maria Ivana. Bem, mas será que essa relação entre tantos países acaba sendo benéfica para todos? Todos caminham juntos? E assim, sobre blocos econômicos, da onde que surgiu? Bem, de início foi a União Europeia. E para esclarecer um pouquinho mais sobre isso, quem vai falar é nossa comentarista Maria Heloísa. A União Europeia é um dos principais blocos econômicos mundiais e, ao analisar a sua esfera histórica, é perceptível a sua influência ao perpassar dos anos. A sua origem está diretamente ligada com o final da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus viram que não teria mais condições de se enfrentar em guerra, pois a destruição poderia ser total. Assim, o principal objetivo da criação do bloco era garantir a paz entre o continente, especialmente entre a Alemanha e a França. Para isso, era preciso fortalecer os países europeus, criando um mercado comum para reduzir os custos de exportação e fomentar a economia. Primeiramente, ocorreu a criação do SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1952, que era composto por países como Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Itália. Era conhecido como a Europa dos Seis. A União Europeia contou com a adesão de diversos países europeus ao longo dos anos, e hoje a mesma conta com 27 países no total. Cabe ressaltar também o surgimento do euro, em 1992, com o Tratado de Maastricht, que estabeleceu a criação de uma moeda única, a fim de fortalecer a economia e ter uma divisa que pudesse competir com o dólar. O euro entraria em circulação em 2002. Já em 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito onde 51% das pessoas votaram a favor da saída do país da União Europeia. Essa ação foi chamada de Brexit, termo que surgiu pela união da palavra Britain, Bretanha, e exit, saída. A saída do Reino Unido foi formalizada em 31 de janeiro de 2020. Mas por que o Reino Unido tomou essa decisão?
Primeiramente, porque historicamente nunca fez parte da zona euro, moeda unificada entre os países da União Europeia, mantendo a libra como moeda oficial. E além disso, o Reino Unido alega que não possui controle sobre suas fronteiras e, portanto, sobre a imigração. Entretanto, é necessário frisar que a União Europeia foi criada justamente para integrar e permitir a livre circulação de pessoas, moedas e mercadorias. Outro ponto decisivo é o fato de que o Reino Unido é o segundo país que mais contribui economicamente para o bloco, logo depois da Alemanha. E, no entanto, todos os países, considerando as devidas proporções, contribuem para o bloco. E isso leva a outra razão, a alegação de que o sistema dentro da UE é injusto, uma vez que os mais fortes sustentam os mais fracos. E, por último, afirmam que perdem a autonomia política dentro do bloco, já que as decisões são tomadas de forma muito burocrática e lenta. E qual a relação da União Europeia com o Brasil? Ambos possuem uma parceria de longa data, baseada nos compartilhamentos de valores e princípios fundamentais, como a democracia, direitos humanos, liberdades fundamentais, inclusão social e desenvolvimento sustentável. A UE e o Brasil estabelecem relações diplomáticas desde 1960. Desde então, relações bilaterais têm sido impulsionadas pela celebração de diversos acordos, como o Acordo Quadro de Cooperação, assinado em 1992, o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica, assinado em 2004, e o Acordo Quadro de Cooperação UE e Mercosul, assinado em 1995. E as relações políticas bilaterais continuam a se ampliar e culminaram em 2007, com o estabelecimento de uma parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil. E desde 2007, a União Europeia e o Brasil realizam cúpulas do mais alto nível político, o último realizado em fevereiro de 2014, e nossa parceria estratégica abrange cerca de 30 diálogos setoriais, em áreas como relações políticas, direitos humanos, comércio, energia cibernética, pesquisa e inovação, sociedade da informação e mudanças climáticas. E um último acontecimento foi com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reuniu-se neste domingo com líderes europeus e reiterou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia deve ser equilibrado, permitindo uma agenda comercial ambiciosa entre os blocos. Os encontros ocorreram à margem da cúpula do G20 em Nova Delhi, na Índia. É muito importante, de fato, tentar entender a relação do Brasil com a União Europeia, até porque o Brasil ele vem tentando buscar formas de expandir a linha de horizonte de relações exteriores, seja por meio de acordos ou blocos econômicos. Podemos ver também um esforço por parte do Brasil com o continente africano. Gostaria de chamar o nosso comentarista, o Anderson Henrique, para falar um pouquinho sobre a União Africana, que é um dos blocos econômicos que está crescendo cada vez mais, e para entender um pouquinho sobre como que o Brasil pode aí achar uma forma de se encaixar e se desenvolver juntamente com eles. Dia 9 de setembro de 2003 é marcado na história com uma vitória histórica da África como continente, através da adesão da União Africana ao Bloco Econômico G20, bloco composto pelas 19 maiores economias do mundo e pela União Europeia. A União Africana foi criada em Lomé, em Togo, no ano 2000, através da assinatura de sua Constituição, mas foi oficializada apenas no ano de 2002. Ela foi criada com o objetivo de substituir a OUA, a Organização da Unidade Africana, a organização que surgiu no começo da década de 60, que tinha como principais objetivos unificar a África como continente, liberto do neocolonialismo europeu. A União Africana veio com nova visão de futuro para a África e suas relações econômicas e sociais, trazendo em si não só 32 países, como era na Organização da Unidade Africana, mas 55. A União Africana tem como principais objetivos a paz e a segurança, e ela atua nisso através de intervenções em países em conflitos ou em tensões. Isso pode ser visto na luta contra doenças, como a Ebola, onde a União Africana teve um papel importante, e também na mediação de conflitos, através
da mediação do conflito entre a Líbia e o Sudão do Sul. A União Africana também atua na área de economia e comércio, criando assim a Zona de Livre Comércio Continental Africana, que busca estabelecer uma maior relação entre os países africanos em seu comércio. Essa iniciativa cria um mercado comum para mais de 1,3 bilhões de pessoas, mostrando o compromisso da União Africana com o continente. A União Africana ainda continua sendo a principal voz do continente africano para o mundo, simbolizando a esperança de um futuro melhor para todo o continente. Muito importante tudo isso que você comentou, Anderson, e também Maria Luísa. Muito obrigado pela participação de vocês. E só pegando um pouco da deixa que nosso comentarista Anderson Henrique falou, a União Africana ela vem como forma de expandir e crescer junto à própria África. Os países africanos vêm se ajudando uns aos outros. Podemos ver na última cúpula do BRICS, a 15ª, um momento que chamou a atenção de muitas pessoas. Isto porque o Brasil ele vem cada vez mais tentando se aproximar da África como forma benéfica. Porém, nem todos os países do mundo eles veem a África como um continente que deve ser respeitado. Muitas vezes eles veem como uma forma de lucro igual foi no passado. Então, fiquem agora com um pequeno pronunciamento do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, sobre as questões que envolvem todo o continente africano na 15ª cúpula do BRICS. Let me start off by saying, President Lula, don't worry, when we have the BRICS meeting, the issue of currency is top on the agenda, so we are going to discuss it. President Macron, I just want to start off on a very positive note. Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. Even in the multilateral institutions, we want to be treated as equals. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris. President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. But before I get into details, let me immediately say that we recognize the many initiatives that have been put on the table, and a number of countries here have done so. Germany has gone out of the way to put a number of initiatives, and the US has also done a number of things. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world, and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the global South.
And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters. Uma fala muito impactante que serve não apenas para os países ali presentes, mas para todos os 193 países que existem no mundo. E assim podemos observar de forma clara como que os blocos econômicos irão favorecer tanto a África, quanto o Brasil, quanto o mundo inteiro. Porque por meio de acordos econômicos, você tem menores tarifas de importação, fazendo com que a mercadoria chegue mais fácil e mais barata, fazendo com que a economia gere mais facilmente. É isso, eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa edição do Globo News. Nos vemos até a próxima.